Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco continuar falando sobre esse livro aqui do Raymond Brown, Introdução ao Novo Testamento, na página 511. Ele vai fazer referência a um outro trabalho do Raymond Brown, que é uma tese que ele levantou no The Community of the Beloved Disciple, em 1979, a comunidade do discípulo amado. Então, ele fez uma tese basicamente que você tinha ali o Evangelho de João, tá? Um evangelho que não é agnóstico, mas que ele tem uma leitura bastante mística. Tá? Então, ele fala ali do Logos pré-existente, né? E essa, essa ênfase bastante forte, né, no Evangelho de João. Né? Então, isso foi tomado, foi radicalizado por alguns discípulos, e esses discípulos, eles depois se separaram do grupo. Isso vai ficar mais claro nas cartas de 1º e 2º João. Tá? Na carta do 1º João, capítulo 2, versículo 19, ele diz assim: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, claramente ele está falando que tem um grupo que saiu, era um grupo que pertencia à comunidade joanina. Então ele vai mostrar aqui que esses textos da comunidade joanina são elaborados em 4 fases. Uma primeira fase que precede o Evangelho de João, escrito, mas que modela o seu pensamento, vai dos anos 70 até 80. Então, os judeus nessa época nutriam expectativas relativamente tradicionais, inclusive seguidores de João Batista. Aceitaram Jesus como Messias, aquele que cumpriria as profecias confirmadas pelos milagres. A esses primeiros seguidores acresciam-se judeus de mentalidade contrária ao templo, que fizeram conversas em Samaria, como está em João 4. Eles compreendiam inicialmente Jesus com base em um pano de fundo mosaico, distinto de um contexto davídico, ou seja, Jesus estivera com Deus, pré-existência de Deus, a quem vira e cuja palavra ele trouxe ao mundo quando foi encarnado. Bom, uma segunda fase seria aqui o texto básico do Evangelho de João, ele é escrito. Então, desde que os judeus foram considerados cegos e descrentes, isso está em João 12, 37, a conversão dos gregos passou a ser vista como cumprimento do plano de Deus. Uma terceira fase é a fase em que as cartas de 1 e 2 João são escritas, por volta aí dos anos 100. O Evangelho de João está ali por volta dos anos 90. Então você vê que a primeira fase nos anos 70, depois 90, depois 100. E aí vamos ter a divisão. A comunidade dividiu-se em duas. Alguns aderiram à visão representada pelo autor de 1 e 2 João, que já não é o autor do Evangelho de João, já é um discípulo, e ele complementava o Evangelho realçando a humanidade de Jesus, vindo na carne, e seu comportamento ético. Por quê? Porque muitos desertaram, pelo menos na opinião do autor, como eu falei em 1 João 2, 18 e 19. Eles eram anticristos e filhos do demônio. Tá? E a quarta fase seria que foi o 3 João foi escrito, e um redator acrescentou o capítulo 21 no Evangelho de João, nessa quarta fase. Isso por volta do ano 110. Então, a desintegração da comunidade joanina levou ao desenvolvimento de estruturas pastorais e conduziu aos simpatizantes da cristologia
descrita em 3 João, a aproximar-se mais da Igreja Católica Maior. Tá? Aí aqui tem esses cristãos cismáticos, né? Eles provavelmente acreditavam que a salvação veio somente por intermédio da entrada de Jesus no mundo, de modo que a atividade histórica de Jesus não tinha importância como salvação. De modo particular, eles parecem ter negligenciado a morte de Jesus na cruz como um ato de amor e expiação. Tem-se tentado identificar esses separatistas de 1 e 2 João com os docetas, combatidos por Inácio de Antioquia por volta de 110, que negavam que Cristo era verdadeiramente humano, ou Cerinto, descrito por Irineu como um oponente de João, que sustentava que Cristo era um ser espiritual que desceu sobre Jesus, um homem normal, depois do batismo, e se separou dele após a crucificação. Então, ou seriam docetistas, ou seriam de Cerinto, ou seriam gnósticos do século II, que consideravam o mundo e a carne um engano, por isso que não aceitavam o sacrifício de Jesus na cruz. Essas heresias conhecidas, porém, podem ter sido descendentes do erro encontrado em 1 e 2 João. Esse erro é provavelmente resultado de um exagero desses cristãos joaninos em certos aspectos do quarto evangelho. Por exemplo, o evangelho retrata a encarnação de Jesus pré-existente, né? E Jesus habitava os mares, depois se encarnou, né? Por meio dessa mesma entrada no mundo como a luz, aquele que vem à luz, que está livre do julgamento e da culpa do pecado. Então, bastaria você crer em Jesus, está lá em João 3,16, para você ser salvo. Parece que não tem muita ênfase na morte de Jesus. Visto que o povo pareceu ser salvo pela fé durante o ministério de Jesus, em João não se enfatiza a morte de Jesus como salvadora. O Evangelho oferece pouco ensinamento ético, à exceção do mandamento do amor mútuo. Então, dá essa hipótese, ou seja, de que os gnósticos podem ter sido resultado de uma dissidência da comunidade joanina, ali no comecinho do século II. Então, antes disso, não tinha gnóstico cristão. Né? O gnosticismo dentro do cristianismo teria começado ali, nessa dissidência da comunidade joanina. Essa é a tese do Raymond Brown. Ok, muito obrigado, então.